Vamos direto ao ponto, concessão. Um daqueles temas de gramática que sempre aparecem em provas e que vamos revisar agora para não ter mais dúvida. Então, o que é essa tal de concessão na prática? Pensa assim, é quando existe um obstáculo, alguma coisa que em tese impediria uma ação, mas, mesmo assim, a ação acontece. É um fato que se realiza apesar de uma dificuldade, ou seja, a gente reconhece o obstáculo, mas o resultado final é mantido. Olha só este exemplo clássico. Embora estivesse cansado, continuou estudando. Qual era o esperado aqui? Bom, se alguém está cansado, o natural seria parar, descansar. Mas não foi o que aconteceu. O cansaço é o obstáculo que foi superado e o resultado, que era continuar estudando, aconteceu mesmo assim. Essa é a lógica central da concessão. Ok, a ideia está clara, mas na hora da prova, como é que se identifica concessão numa frase? A resposta está nos conectivos. Vamos dar uma olhada nas palavras e expressões que acendem o alerta de concessão. Essa listinha aqui é ouro. Embora, ainda que e mesmo que são as mais comuns, as que mais aparecem, outras como posto que e conquanto soam um pouco mais formais, mas têm exatamente o mesmo valor concessivo. Memorizar esta lista já é um passo gigantesco. E não são só as conjunções, não. Existem também essas locuções, apesar de e a despeito de. São muito comuns e podem ser seguidas tanto por um substantivo, como em apesar do cansaço, ou por um verbo no infinitivo. O que importa é que a ideia de superar um obstáculo continua ali, firme e forte. E aqui vai um ponto crucial que as bancas adoram cobrar. As conjunções concessivas quase sempre pedem que o verbo seguinte venha no modo subjuntivo. É por isso que a gente fala, embora seja, ainda que esteja, mesmo que faça. As provas costumam perguntar sobre o valor semântico do subjuntivo, e uma das respostas certas é justamente essa, expressar concessão. Certo, mas e se na hora H bater aquela dúvida com um conectivo menos comum, tipo conquanto? Existe um teste mental bem rápido e eficaz. Tente trocar essa palavra por apesar de, ou mesmo que. Se a frase continuar fazendo sentido com a mesma lógica, pode marcar sem medo, é uma oração concessiva. Agora, vamos para uma área que costuma gerar muita confusão. Qual a diferença entre uma ideia concessiva e uma adversativa? Elas podem até parecer sinônimos, mas sintaticamente e semanticamente não são. A diferença está toda na lógica. A concessão, como vimos, mostra um obstáculo sendo superado para se chegar a um resultado. Já a adversidade, que usa conectivos como mas e porém, mostra apenas uma oposição direta entre duas ideias. A adversidade simplesmente contrapõe fatos. A concessão, por outro lado, narra uma pequena superação. Outra armadilha clássica de prova é confundir concessão com condição. As palavras podem até ser parecidas em alguns casos, mas a lógica por trás delas é completamente oposta. A chave aqui é a lógica. A condição, introduzida por se ou caso, cria uma relação de dependência. Para o resultado y acontecer, a condição x precisa ser cumprida. Já na concessão, o resultado y vai acontecer de qualquer jeito, ele é independente da circunstância x. É por isso que uma questão que pede para trocar ainda que por se está na verdade mudando completamente o sentido original da frase. Para fechar, vamos dar uma olhada em algumas formas mais sutis de a concessão aparecer e vamos consolidar uma estratégia final de prova. São esses detalhes que podem fazer toda a diferença. A concessão nem sempre vem de forma explícita, com um conectivo claro. Às vezes ela está implícita. Uma frase que começa com um verbo no gerúndio ou com um adjetivo deslocado pode ter um forte valor concessivo. Expressões fixas como chova ou faça sol também carregam essa ideia. Em questões de interpretação, a banca pode perguntar o sentido dessas construções, e a resposta é concessão. Então, para organizar o raciocínio na hora da prova, a estratégia é seguir 3 passos simples. Primeiro, identificar o conectivo, procurar as palavras-chave da nossa lista. Segundo, aplicar o teste mental, a substituição por apesar de. E terceiro, verificar a lógica. A frase fala de um obstáculo que foi superado, é concessão. Ou fala de um requisito para algo acontecer, aí é condição. Essa sequência resolve a maioria das questões. E, para terminar, fica uma reflexão que vai um pouco além da gramática escrita. Pense na frase, cansado, ele continuou. A entonação que damos, a pausa depois de cansado, a ênfase, tudo isso pode transformar o que seria uma simples descrição numa forte ideia de concessão. Isso só mostra como a gramática está viva e presente no uso real da língua.